És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo o poder, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é a tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Show, show, show. O salmista diz lá no Salmo 150, né? Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai ao som da trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, barulhentos, né? Louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. Amém, cara. Você está aí, de 2 anos para cá, vivendo umas coisas legais. Antes de entrar nelas, você também está vendo outras coisas legais, que essa tua saída aqui de Dourados, viajando bastante, com um projeto. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre essa caminhada aí. Então, no final de 2010, a gente deu um tempo num projeto que a gente estava, eu com meu parceiro, com o Léo Verão, e eu iniciei um trabalho de produção cultural, montamos um escritório para atender Dourados, começamos a trabalhar com teatro, com eventos, atender a prefeitura em alguns eventos também, auxiliar a prefeitura em alguns eventos. E agora, uns 2 meses atrás, os empresários da gente entraram em contato comigo e para voltar fazer essa reaproximação e uma volta para a gente voltar a tocar junto. E eu, inclusive, estava muito ocupado com os projetos aqui, estava meio reticente em voltar até. Mas acabamos voltando, estamos com um projeto aí de novo. Bastante estrada, muita estrada pela frente. Tem disco nisso? Tem projeto do disco, a gente tem gravado algumas coisas bem bacanas, que estamos trabalhando mais internet, mas já estamos praticamente, voltamos agora no mês de setembro, até novembro a gente já está em 12 estados praticamente, que a gente já passa. Muito bom. Só nesses primeiros 3 meses. Existe uma situação muito complexa. Eu trabalhei isso enquanto pastor, né? Tinha uma ótica dessa realidade, mudou algumas coisas para mim, porque eu comecei a interpretar isso um pouco diferente, que é a questão, e é muito difícil, a questão do que é sagrado e do que é profano. Sim. Isso é um conflito que vem aí no longo da caminhada cristã, né? Porque com a busca da igreja por ser relevante diante da sociedade, muitas vezes ela se perde nisso e ela mundaniza o processo. Por um outro lado, esse medo faz com que a gente também saia de um equilíbrio, né? Como que você transita entre ser um cara com um compromisso com Deus, certo? Um pai de família, com um filho, que vai na igreja quando está aqui, né? Com a tua vida profissional, que é subir no palco, cantar músicas ditas, né, do mundo, né, essas coisas todas.
como que a tua cabeça foi sendo feita nesse sentido, e essa liberdade que você tem? Eu fiquei afastado da igreja aproximadamente uns 15 anos ou mais, que eu tive, logo na minha passagem dos 18 anos, na minha criação assembleiana, tinha uma doutrina muito pesada com relação à música. Como aquilo que a gente falei no começo do assunto, aquela coisa da necessidade de fazer alguma coisa que acabou me levando a tocar na noite. Isso acabou virando minha profissão, entendeu? Virou minha profissão. E tem um lado, que é o lado profissional de músico, que ainda tem aquele estigma que muita gente acha que música é hobby. E na parte evangélica, vamos dizer, na parte teológica, que é a parte de eu ser um levita, se eu estiver na igreja, eu tenho que ser um levita. Entendi. É complicado ainda em estados como Mato Grosso do Sul. Tem alguns lugares que já estão mudando isso, que os levitas têm uma certa remuneração para poder parar de tocar. Eu não precisaria, vamos dizer, não precisaria tocar no mundo se eu fosse um levita remunerado. Então eu pagaria o financiamento da minha casa, esse tipo de coisa. Como funciona ali diante do trono, esse pessoal? Sim, o ministério que já tem um suporte maior, né? No caso, a gente ainda não tem essa abertura. Mas você gostaria? Eu até gostaria, com o tempo. Sim. Eu fiquei muitos anos afastado da igreja, com aproximadamente... Logo em 2010 mesmo, eu tive um encontro com Deus novamente. Esse encontro de Deus me levou para a igreja. Meu casamento, que estava quase acabando, Deus restaurou. Então foi uma coisa super bacana para a minha vida. E eu passei esses 2 últimos anos, de 2010 a 2012, muito presente na igreja. Só que eu sempre fui meio reticente, com medo da reprovação, a assumir o ministério. Até fui cobrado pelo meu pastor algumas vezes: você tem que fazer a sua escolha e tal. E eu procurava sempre, eu fui ali ser levita nos grupos pequenos, né? Fui ser levita nos grupos pequenos que tinha menos. Então eu era levita no meu grupo de homens, que na minha igreja chama Churrasqueiros de Cristo. E em alguns eventos mais particulares da igreja eu me arriscava a ir tocar. Porque o que acontece? Se eu subo no palco, vira um ministro de louvor, e isso pode gerar, de repente, um conflito para quem está indo na igreja. Um novo convertido ou um visitante vai chegar lá e vai ver: pô, mas eu fui num show, estava aquele rapaz tocando ali. Então, na cabeça da pessoa deve ser complicado. Então, tipo assim, prefiro não passar por esse constrangimento para a igreja, na verdade, e para mim também. Porque é uma coisa complicada ainda para a cabeça das pessoas entender. Uma coisa que em São Paulo já é muito comum. Sim. Em São Paulo é muito comum. Acontece verdade. isso naturalmente. Mas as coisas vão acontecendo com o tempo. Sim. E tem um detalhe aí, né? Nós já estamos com o horário um pouco esgotado, mas eu quero adiantar um pouquinho, porque eu acho que esse tema é um tema muito interessante. Que a leitura bíblica, teológica, sobre ser levita precisa ser repensada. Levita é o povo. Nós somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus para algo. Então, isso não é meramente algo que se reserva a um clero ou a um grupo seleto de pessoas. Sim. O chamado é para a igreja de Cristo. Ela tem uma função sacerdotal. Então, a releitura teológica, analisar o que Paulo dizia sobre isso é fundamental. Porque nós trazemos esse conceito que nos foi ensinado muitas vezes. Sim. Eu acho que aquela pessoa que está separada para o ministério, não importa qual, seja líder de uma célula, ele tem um compromisso e uma responsabilidade, né? E eu sempre tive muita preocupação, porque eu levei músico profissional para dentro de igreja e paguei porque o cara era músico. Entendi. Há muitos anos atrás. Colhi fruto disso, tomei pancada um pouco, entendeu? Porque a gente pagava uma parte, mas ele não tinha condição de pagar tudo. Então, eu me lembro até que foi o Caio de Carvalho, que é um músico excelente, né, irmão do Luan, que fez junto com a Vanessa aquela música O Teu Nome Eu Escrevi Luan e Vanessa, então o Caio de Carvalho era um profissional que vivia da música, e a gente hoje tem um homem de Deus, é da comunidade evangélica de Maringá, ministra na igreja e tudo mais.
Então, realmente, eu acho que nós precisamos de rever isso daí, né? Agora aqui eu não estou nem te perguntando, eu estou falando porque sim, é uma questão que me preocupa, né? A leitura sobre a graça inclusiva e não a graça barata, né? Uma graça que me coloca para dentro de um relacionamento com Deus, né? Mas nesse relacionamento com Deus há um reino que eu fui transportado, há compromisso. Mas é aquilo, mas gera um conflito. Sim. Eu tenho esse conflito dentro de mim. Se é certo ou se é errado. Na verdade, a minha formação evangélica fala que isso é errado. Exatamente. A minha formação evangélica, eu fui criado na Assembleia. Então, tipo assim, se eu toco na noite, então eu não posso tocar na igreja. Entendi. A minha formação evangélica é assim. Entendeu? Porque é complicado até para você. Agora, isso não quer dizer que eu não sou filho de Deus, que eu não sou servo de Deus, entendeu? Eu gosto muito de louvar. Nos momentos que eu puder fazer isso, eu vou fazer com o maior prazer. Quando for convidado para fazer esse tipo de música fora do meu trabalho, vai ser de coração. Você tem alguma música que você fez assim? Que você lembra? Agora você vai me pegar no susto. Tinha que me ter falado antes. Tá bom. Daniel, você não sabe o prazer que é ter você prazer aqui. Eu sou teu fã, cara. Obrigado. Sem nenhum conflito com Jesus. Porque eu sou mais fã dele. Mas eu sou teu fã, eu já te ouvi, sei da tua caminhada um pouco. E hoje essa aproximação me é muito agradável. Né? Bacana. O desejo do meu coração é que Deus te abençoe muito, você e a sua família. E gostaria de orar por você e também orar por aqueles que estão conosco nos vendo nesse momento. Beleza? Sim, vamos lá. Falou. Senhor, nós te agradecemos, sim, Pai, por tua presença aqui. Agradeço. Te agradecemos porque o Senhor é quem preparou esse momento. E eu quero pedir que o Senhor continue a fortalecer a vida do Daniel, da sua esposa, dos seus filhos, abençoando o Pai onde ele colocar a planta do seu pé e revelando a graça do Senhor, o amor do Senhor no seu coração, sim, cada dia mais. Pai, nós também oramos para aqueles que estão nos vendo nesse momento. Que o Senhor abençoe e faça com que cada casa tenha uma música do Senhor, tenha uma expressão bonita do Senhor. Abençoe o pai, a mãe, os filhos, e que realmente a graça do Senhor Jesus possa tocar cada um daqueles que está nos vendo e abençoar a nossa cidade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, muito obrigado por você ter ficado conosco até aqui. E que Deus te abençoe muito. Fique na graça do Senhor. Um abraço. Tchau. For a small fee, price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people fight? Not for fortune and fame, but for saving life. She'll consume your future if you just let her be.